Vai-se amanhecer, hora do culto. O Jacob tá muito incomodado, que agora ele sabe que a Bella fica ligando todo dia pro pai dela e falando que ela tá melhorando, que isso é uma crueldade com o Charlie. E aí o Seth fala, então, na verdade eles meio que têm um plano em relação a isso. Não vamos falar muito sobre isso detalhadamente agora, porque daqui a pouco o Edward e o Jacob terão uma conversa bem interessante sobre isso. O Seth pede pro Jacob não se afastar muito do lugar que eles estão, porque a Bella e a Alice querem que eles dêem uma passadinha na casa, a Bella pra aquecer ele e a Alice pra parar de sentir dor de cabeça. O Jacob fica um pouquinho incomodado e aí o Seth fala, se você quiser, eu vou lá, porque eu consigo fazer exatamente as mesmas coisas que você faz. E aí o Jacob fala, não, pode deixar que eu vou. O Jacob correu mais um pouquinho, chegou perto de uma cidade, só que como ele não queria boatos sobre lobos novamente, ele voltou e foi pra casa dos Cullings. Essa foi a primeira vez que o Jacob entrou na casa sem pedir licença, sem pedir pra ninguém abrir a porta. Ele foi entrando como se a casa fosse dele, e ele pensa que isso incomodaria muito a Rosalie, só que assim que ele entra, cadê Bella? Cadê Rosalie? Tá só o Edward, e ele ficou um pouco em pânico, achando que aconteceu alguma coisa, e aí o Edward fala, não, pode ficar tranquilo que ela só tá no banheiro. Alice explica que como a dieta da Bella é basicamente líquida, e que a gravidez também mexe com o intestino, ela precisa passar bastante tempo no banheiro. O Jacob fica sem graça com essa informação, mas ele fica ali parado, esperando ela voltar. E aí ele ouve a Rosalie falando, bem que eu senti um cheiro estranho. E não foi do banheiro? Nesse momento, a Bella, que tá aninhada nos braços da Rosalie, tal qual um bebezinho, olha pro Jacob e o rosto dela se ilumina como se fosse manhã de Natal. E ele tivesse trazido o melhor presente do mundo. E ele só consegue pensar o quanto isso é injusto. A Rosalie traz ela até o sofá, coloca ela deitada e nesse momento ela fica pálida porque o bebê deu uma chutadinha. Ou seja, deu uma voadora que machucou muito ela. O Edward se aproxima da Bella e passa a mão pelos cabelos dela, e o Jacob percebe que ele tentou disfarçar, mas que na verdade ele estava tentando ver a temperatura da Bella. Ele pergunta se a Bella tá com frio, e ela fala, não, tá tudo certo. Aí a Rosalie fala, Bella, lembra do que o Carlyle falou, você não pode esconder nenhum sintoma de nós. E ela fala, eu tô com um pouquinho de frio, né, Jacob? Antes, ela fez um draminha falando, ai, Edward, me passa o cobertor. E aí o Jacob fala, eu não tô aqui pra quê? Não tô aqui pra ser o seu aquecedor. E ela fala, mas é que você correu tanto, você deve estar tão cansado, descansa um pouco antes. Ela parecia tão frágil que ele tava com medo de abraçar ela, então ele só senta ao lado dela, passa um braço e o outro ele coloca no rosto dela pra tentar aquecer um pouco as bochechas. O estômago do Jacob tava rosnando tanto quanto ele quando ele tá em forma de lobo. E aí a Alice falou, Rosalie, você pode ir até a cozinha e pegar alguma coisa pro Jacob comer, por favor? A Rosalie olha pra ele com uma cara de... hã? E o Jacob fala, não, obrigada Alice, mas não precisa, eu nem teria coragem de comer nada que ela preparou. A Alice fala, pode ficar tranquilo, porque a Rosalie nunca constrangeria a Esme fazendo alguma coisa com a sua comida. A Rosalie concorda, levanta e vai fazer a comida, e aí o Jacob olha pro Edward e fala, se ela envenenar a minha comida, você pode me avisar? E ele fala que sim. Veio um barulho muito forte de metal da cozinha. E aí o Edward deu uma suspirada, mas ele deu uma risadinha. E aí a Rosalie voltou com uma tigela de cachorro, colocou no chão do lado de Jacob e falou, bom apetite, vira-lata. O Jacob fica impressionado com as habilidades manuais da Rosalie, porque ela foi muito rápida e ela escreveu com uma caligrafia super bonita a palavra fido na tigela. O que é fido? Por favor, me responda, porque eu não sei. Por mais que tenha sido feita numa tigela, a comida tava muito bonita. O Jacob agradece a Rosalie, ela bufa de tanta raiva que ela fica dele. E aí o Jacob fala, ei, você sabe como que chama uma loira com cérebro? Golden Retriever. E aí a Rosalie fala, eu já ouvi essa também. E o Jacob responde que ele vai continuar tentando fazer uma piada de loira que ela ainda não tem ouvido. Ele começa a comer a comida, ela faz uma cara de nojo pra ele. A Rosalie fica passando despretensiosamente pelos canais. E o Jacob pensa que a comida realmente estava muito boa, apesar daquele fedor de vampiro que estava no lugar. Quando o Jacob terminou de comer, ele pensou seriamente em começar a lamber a tigela só para incomodar mais a Rosalie, mas ele foi interrompido por uma mãozinha assim no pescoço dele. Aí ele vira e fala, hora de cortar o cabelo, né? E a Bella fala, realmente você tá ficando um pouco desgrenhado. E ela continua falando, talvez. E aí o Jacob fala, o quê?
algum desses vampiros era cabeleireiro num salão de Paris pra cortar meu cabelo? Não, obrigada. E a Bella fala, provavelmente algum deles já foi, porque eles já fizeram de tudo nessa vida. O Jacob fala que ele pode ficar mais algumas semanas sem se preocupar com o cabelo dele, e aí ele já aproveita esse gancho de, minha disponibilidade de tempo para a família Cullen, e pergunta qual é a previsão do parto, qual que é a DPP, a data prevista do parto do monstrinho. Ela fala que, obviamente, essa gravidez não vai seguir o padrão dos 9 meses, que talvez um ultrassom poderia falar sobre o tamanho do bebê, mas que eles não conseguem enxergar através da placenta, que é feita de pedra. Nossa, imagina você tá grávida de uma coisa de pedra? Que horrível, pelo amor de Deus. Cara, se um cálculo renal dói, imagina um bebezão de pedra. Pelo amor. Ela começa a explicar que o Carlisle tá usando o antigo método de medir a barriga pra saber quantas semanas que ela tá. Ela explica que normalmente a barriga humana normal ganha 1 centímetro por semana, mas a Bella está ganhando 2 centímetros por dia. E alguns dias mais. Ou seja, a cada dia. É como se fossem 2 semanas de gravidez. E aí o Jacob fez uma conta rápida e falou: tem mais 4 dias de gravidez? É isso? O Jacob começa a surtar mentalmente. O Edward, ouvindo os pensamentos do Jacob, tem que virar o rosto, porque ele voltou a ficar com aquele rosto desesperado que ele tava do início da parte do Jacob. E ele começa a pensar naquela questão de ir embora. Que agora ele tá muito grato por eles não terem ido embora, porque provavelmente a Bella tem só mais 4 dias de vida. E outra coisa que está acontecendo é, na medida que aquela barriga da Bella está crescendo, o Jacob sente uma certa gravidade puxando ele em direção a Bella. Que isso é muito estranho. O Jacob tá super confuso, inexplicável, ela não vai estar mais viva. E se ela estiver, não será mais nessa forma, será na forma do maior rival natural dele. E aí, a Bella, percebendo esse incômodo todo dele, passa o dedo pelo rosto do Jacob, onde ela passa a mão, fica úmido no rosto do Jacob. Ela fala que vai ficar tudo bem, e aí ela dá uma ninhada e deita no peito do Jacob, e ela começa a falar que ela achou que o Jacob não apareceria lá. Ele pergunta por quê, e aí a Bella fala, eu sei o quanto você fica desconfortável aqui. O Seth falou isso, o Edward falou isso, mas eu não acreditei neles. E aí o Jacob responde que ele foi até lá justamente por isso, justamente porque a Bella pediu. O Jacob pergunta pra Bella o porquê que ela quer tanto ele lá, sendo que o Seth consegue exercer a mesma função. E aí acontece uma declaração de amor. Muito legal que você tá de pé, mas você tem que ficar de pé na hora do culto?